E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, vacinados. Estou vindo aqui para gravar mais um vídeo, né? Fechar a semana com um vídeo falando uma polêmica da semana. Mas antes, né, de que foi o caso, né, a polêmica da semana, que foi o caso da fala da atriz Whoopi Goldberg, né, sobre o Holocausto e os judeus. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de pedir, né, para quem não é inscrito no canal, que se inscreva, gostou do material, gostou do vídeo, se inscreva no canal, né, ative as notificações, comentem, engajem o vídeo. Quem já é inscrito, né, continue engajando, comentando, né, deixando a opinião de vocês aí. Tô vendo que eu tô toda amarrotada aqui, mas... E assim, e aí não posso deixar de falar que tá rolando, né, o curso lá do Saindo do Senso Comum Racial, que abriu as inscrições no dia 1º, na segunda-feira, né, vim aqui, falei sobre isso, vou deixar aqui o link para quem tiver interesse, né, quem quiser se inscrever, né, e fazer, vai ser muito bem-vindo. Vai ter aula gravada também para ficar disponível para quem não puder assistir nos dias 21, 22, 23 e 24, 4 aulas, né? Enfim, mas eu vou deixar aqui o link para inscrição de quem tiver interesse. Mas vamos lá. Sai um pouco do tema BBB, né, que tem comentando muito BBB e tal, para um tema mais polêmico, né? Não sei se a gente pode chamar de polêmico, mas um tema, né, que gerou muita discussão aí nas redes sociais. Eu mesmo, confesso, que eu vi essa matéria, que foi, né, eu vi passando lá pela minha timeline no Facebook, que era, né, que a Whoopi Goldberg tinha dito que o Holocausto não tinha sido sobre raça, porque ela é comentarista de um programa lá na emissora ABC, né, ABC, norte-americana, e eles estavam discutindo um material, um livro, né, sobre o Holocausto, em que representavam os judeus como ratos e os nazistas como gatos, né? Eu esqueci o nome do livro e tal. E aí ele foi banido, né, da escola e tudo. Até um livro, diz que é um livro muito famoso, né? E bem vendido e tudo, sobre o período, né? E aí foi banido da escola porque tinha nudez, suicídio, esse tipo de coisa, aí banido da escola e tudo. Aí começou essa discussão no programa, só para contextualizar quem não está por dentro e tudo. E aí, né, num dado momento, a atriz, a Whoopi Goldberg, né, que fez Mudança de Hábito, né, um filme clássico, e entre outros aí também, Ghost, né, do outro lado da vida, acho que ela também fez, né? E aí, ela, num dado momento, ela disse isso, né, ela disse que o Holocausto não era sobre raça, entrou um vereador para esse lado, ele disse que o Holocausto não era sobre raça, mas sim sobre desumanidade, de um homem para outro homem, algo assim. Porque ela também falou que era um conflito, né, que seria um conflito lá, né, um evento entre dois grupos de brancos, né, ou seja, eram pessoas da mesma raça e tudo. E aí depois, né, depois desse comentário, ela foi cancelada, né, como as redes sociais hoje, né, é isso, né, a pessoa escorrega, não deslize, né, comete um erro, ela é logo cancelada e tudo. Mas até então eu fui ver depois, né, quando a Silvia do site Mundo Negro me perguntou por que afirmar isso, né, que a atriz afirmou, que não era sobre raça, porque não, dois grupos de pessoas brancas, por que era errado, me pediu para fazer um vídeo, não um vídeo, não, um áudio explicando, né, por que isso, né, porque a fala foi problemática, a galera, né, ficou muito revoltada e tudo. Aí eu fiz isso, eu fiz um áudio explicando, né, foi publicado no site Mundo Negro, lá no Instagram do site Mundo Negro, provavelmente está no site também, quem quiser ouvir lá a explicação. Mas assim, eu vim para falar um pouco disso, né, porque a princípio as pessoas acham que de fato, né, não tem muito a ver com raça, porque eram duas pessoas brancas, era um grupo, né, ou seja, judeus brancos, os nazistas, né, os alemães brancos, né, pelo menos pra gente aqui e tudo. E foi o que eu disse, né, no site Mundo Negro. A gente pode analisar a raça sem um contexto histórico, né, sem pano de fundo e tudo. E aí o comentário da Whoopi Goldberg, que é um comentário que, diga-se de passagem, muita gente acredita nisso, muita gente entende assim também, né, e não é assim, né, não foi acho que não é uma percepção só dela não, sabe? Acho que muita gente entende como, são um conflito de brancos lá e tudo, né? Pra gente aqui pode parecer, sabe? Pra gente aqui pode parecer e tudo, que tem um outro entendimento sobre branquitude, né? Sobre o que é ser branco. Né? Por isso que eu disse que precisa ter um pano de fundo para poder fazer sentido as classificações e tudo. E o contexto daquele específico, né, naquele período histórico lá da Segunda Guerra Mundial,
era de uma ideologia racialista, né, racista e tudo, de eugenia. E aí é importante que se diga que eugenia, embora a gente tenha conheça no Brasil eugenia como usada como um meio para poder branquear a população, né? A eugenia nem sempre teve a ver com isso, né? A eugenia era um projeto de aperfeiçoar a raça humana, ou seja, desestimular os cruzamentos entre seres humanos que eles entendiam que eram saudáveis com seres humanos que tinham alguma doença crônica, alguma deficiência e tudo. Então, a eugenia parte meio disso. Assim, a eugenia é praticada desde a Grécia Antiga, né? Quando, por exemplo, se nascia uma criança e se entendia que ela não seria apta porque ela tinha uma deformidade, né? Ou era deficiente, alguma coisa, né? Você descartava essa criança porque ela não cresceria, né? Não cresceria, sei lá, apta a ser um soldado. Então, tipo assim, isso é tudo eugenia, né? A eugenia nem sempre teve a ver com isso, né? Com clarear e tal. E aí, no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, na Alemanha nazista e tudo, tinha essa teoria, né, racialista dos nazistas, e não é uma coisa dos nazistas que os nazistas inventaram, não. É algo que já tinha, né, já tinha essa ideologia na Europa, né, principalmente na Alemanha, né, desse nacionalismo, sabe, é quase igual aquela, né, tipo, meio que a Alemanha para os alemães, sabe, esse tipo de coisa. Aí tem o folclore também, né, lá, sabe, que versa sobre todo, né, sobre toda essa ideia do que seria, né, um alemão e tudo, enfim. Eu não vou lembrar bem aqui, porque tem um tempo que eu li sobre isso, mas se eu não me engano tem acho uma cultura chamada de Volkisch, uma coisa assim, e tudo. Eu posso até voltar aqui, depois fazer né, algo sobre isso. Mas já tinha toda essa ideologia, né, e tal. E aí é uma coisa que é muito, por exemplo, desde da unificação da Alemanha, né, com essa ideia de juntar todos os povos germânicos no mesmo território. Então, e aí tem uma ideia que é principalmente propagada até pelo Conde Gobineau, né, que a gente já fala dele, inclusive, num dos cursos, né, a gente fala nesse, no senso comum, vou falar, né, vou falar um pouco do Conde de Gobineau e tudo, que foi um dos pensadores aí né, da eugenia, do racismo científico, né, que, enfim, e de que brancos, né, de verdade, né, puros, eram os povos germânicos e escandinavos, que eram conhecidos como árias, é chamado de árias, daí vem essa da ideia de raça ariana e tudo. E aí, para você ter uma ideia, tem, por exemplo, os eslavos lá, que aqueles povos do leste europeu, nem eram considerados brancos, assim, né, puros e tudo. E aí, nesse sentido, né, nesse contexto, aí, os judeus não eram entendidos como brancos, né, como alemães, né, germânicos e tudo, porque os nazistas consideravam os judeus como uma raça degenerada, né, deformada, porque até pelo histórico, né, dos povos judeus que no Oriente Médio, e acho que é uma mistura de várias etnias, né, vários grupos e tudo, e muito por isso, aí os judeus também sempre tiveram na história, sempre tiveram inseridos nesses conflitos de território, briga por território, ser expulso dos seus territórios, né? Tanto que o Estado de Israel mesmo, né, é entendido como a terra prometida, né? Eu acho que muito pela Segunda Guerra, né, eles começam a fugir da Alemanha, né, e para outros lugares, entre eles, né, o Estado de Israel e tudo. E depois a gente pode até, né, falar mais para frente, né, sobre isso, né, eu acho interessante discutir isso e tudo, né? Porque no YouTube tem um vídeo muito bom, um documentário muito bom falando sobre essa migração, né, dos judeus para Israel, né, e tal. Aí tem um conflito com os palestinos também, né, que tem esse negócio de quem é a terra, enfim. É uma coisa que eu não vou entrar muito, porque já tem um tempo que eu li sobre isso e não estou conseguindo puxar da memória para dar as informações certinhas aqui, mas podem pesquisar aí, inclusive até deixar no comentário aí também, né, e tal, coisas acrescentando ou corrigindo, enfim. Mas fato e existia essa perseguição aos judeus na Alemanha nazista, não só pelo cunho racial, mas também por outras, né, por outros, por outros vieses também, como por exemplo o econômico, né, aí acreditava-se que os judeus eram o problema das crises econômicas da Alemanha, né, que eles tinham quebrado a Alemanha e tal. Então os judeus são um povo que sempre tido como um povo próspero, né, que sempre teve grana e tudo. E aí os banqueiros judeus quebraram a Alemanha e tudo.
Aí tinha uma perseguição religiosa também, os judeus entregaram Jesus Cristo para os romanos e tudo. Então, tinha todo esse sentimento antissemita, né? Porque os judeus são, né, descendentes de semitas e tal, por isso o nome é antissemita. Enfim, e aí era praga, né? Eles eram, né, considerados a praga judia e tal, até eram chamados assim, tudo. E aí é aquilo, né? É uma coisa, aquela teoria do Foucault, né? Do biopoder, que é o entendimento da sociedade como um corpo biológico, e para manter a saúde, né, desse corpo biológico, precisa eliminar as bactérias, os vírus, né? E aí a sociedade e o corpo biológico eram os entendidos como os arianos, né, os alemães puros, lá, brancos, e os vírus, né, as bactérias lá, né, que você precisava eliminar, eram os judeus, né? Enfim. E então tinha, né, tinha esse medo, não é medo, mas essa justificativa de preservar mesmo, né, os autênticos alemães, né, da praga dos judeus, enfim, né, da raça deformada que os judeus eram e tal, enfim. Isso não foi, não, e esse sentimento também antissemita não é uma coisa que os nazistas criaram também, sabe? Não é, enfim. E já tinha, né, na Alemanha, por exemplo, uma ideia também de que, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os judeus, né, também, né, alemães, judeus, e judeu é religião, né, não é raça, enfim, né, etnia, pode chamar talvez de etnia. E os judeus lutaram pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, pela Tríplice Aliança. E aí tinha essa ideia também, diziam que eles tinham feito corpo mole, boicotado a Alemanha na guerra, por isso a Alemanha perdeu a guerra e tal. Então, tipo assim, já existiam, né, uma indisposição com os judeus muito grande antes dos nazistas chegarem ao poder, né? Aí o Hitler só foi lá né, e insuflou o povo, né, o povo alemão a normalizar essa, né, não foi todo, né, não vai falar que toda a Alemanha, né, não, mas, né, boa parte da sociedade a normalizar essa perseguição contra os judeus, a mandar para os campos de concentração, trabalhos forçados, né, depois câmara de gás, enfim, né, esse negócio horrível que a gente viu e a gente, né, que a gente sabe aí tudo. E aí, beleza, né, eu achei que, tipo, assim, sinceramente, assim, dando uma... Eu acho que foi exagerado essa punição de afastar o Goldberg por 2 semanas do programa, sabe? Porque fica nítido na fala dela que foi uma fala de pura ignorância mesmo, desconhecimento. E até do entendimento do que é ser branco em determinados lugares, né? Por exemplo, os irlandeses não são considerados brancos, né, puros na Inglaterra. Hoje eu não sei como é que é, mas durante muito tempo, se não me engano, a Irlanda esteve sob domínio inglês durante muito tempo. E aí tanto que os ingleses chamavam os irlandeses de white nigger, né, tipo negros brancos, algo assim. E tudo. Então tem esses, né, essas nuances, essas diferenças do entendimento do que é branco em diversos lugares do mundo, né? No Brasil é um outro entendimento, pela estética, fenótipo. Nos Estados Unidos é origem, na Alemanha também, nessa época, a mesma coisa e tudo. Na Inglaterra é outro, sabe? E assim, foi uma fala de desconhecimento dela, de ignorância. Ignorância no sentido de dizer que é ignorante no sentido Bolsonaro, não. Ignorante de não saber mesmo, né? Não ter se debruçado, não ter, sei lá, estudado sobre isso, tema. E eu achei exagerada assim, a punição de afastá-la. Eu achei exagerado também, até as críticas, ela achei exagerado, sabe? Porque, gente, tem que entender também, esse assunto aí, por exemplo, de raça, não é um assunto fácil, não é um assunto acessível. Então o povo vai lá falar como se todo mundo tivesse acesso a essa discussão, entender, né, quem é branco, quem não é, né, em determinados contextos, enfim, isso é complexo. Por isso que a gente cria curso, né? A gente cria curso para fazer e tal. E aí, né, se faz, já sai na frente aí para não, né, não ser cancelado na internet muitas vezes. Enfim, mas fato é que eu achei muito desproporcional a punição. Eu acho que não deveria nem ter uma punição. Eu acho que tudo bem, eu poderia voltar no outro dia lá e falar, poxa, eu errei, né? Eu fui ver lá, entendi, né, qual que era o viés lá da perseguição aos judeus, tinha um cunho racial mesmo, né, de supremacia branca e tudo, branca, ariana, né, puro, enfim. E aí a gente tem que entender também o conceito de supremacia branca, né, porque é uma coisa, aqui é de um jeito, vai falar assim, não existe supremacia branca no Brasil porque não tem branco puro, né, mas porque que ser branco é outra coisa, né, enfim. Eu acho que era simples, era só fazer isso e tal, mas é uma coisa que eu percebo, mudando um pouco, né, agora mudando
Porque muitas, quando rolou isso aí, por exemplo, o meu vídeo, o conteúdo lá que postou no site Mundo Negro, tinha gente falando, comparando com a escravidão, né? Falando que a dor dos judeus choca a nossa vera piada e tudo. E isso não é de tudo, não tá de tudo errado, não, porque o povo se revolta muito mais com o Holocausto do que com a escravidão, né? Assim, o povo ficou puto, né? Nossa, mas aí teve direitão bosta falando lá que racismo reverso, que o Whoopi Goldberg tira esse racista reverso, essas merda que sempre dá, né? O povo aproveita pra falar merda, né, gente? Sempre tem, tudo. Gente fazendo comparação, dizendo que, ao contrário dos judeus, os senhores de engenho tinham interesse em manter os escravizados africanos vivos. Tinha interesse em manter os escravizados africanos vivos, né? Deixando viver numa senzala sob condições subhumanas, né? De higiene, de alimentação, de trabalhos de 200 horas por dia. Isso aí é interesse manter vivo, né? Tudo, né? Isso quando os senhores não matavam, né? Eles próprios, né? Com castigos e tudo e tal. Tem livro sobre isso, não só a escravidão, que o Laurentino escreveu, tem o manual jurídico da escravidão também, de como representavam bem nesse sentido, e nesse ponto de vista o senhor de engenho podia fazer o que ele quiser com a pessoa escravizada, né? Acho que depois veio uma lei que proibiu, né? Não podia matar e tal. Enfim, tô vendo que tá tendo barulho de obra aqui, mas vocês não desculpem. Então deu brecha pra branco falar um monte de merda, né? E vai falar de escravidão, envolver no meio e falar um monte de merda. Porque isso é uma coisa que branco vai fazer, é pesquisar sobre raça. Adora dar pitaco em tudo, falar sobre tudo, mas ler, sentar e ler, que é bom nada, né? Nada. E até bom que não faça mesmo, não, porque depois você lê, vai falar merda do mesmo jeito. Enfim. Mas assim, e aí no Brasil assim, é impressionante também como é que, né, como é que as pessoas, né, ficam consternadas com o Holocausto e tudo. Mas isso é algo sobre escravidão também, né? O povo não vem com essa voracidade para poder defender e tudo, para poder repudiar e tal. E aí é interessante também, uma coisa interessante, dizer, e eu achei até interessante, poxa, eu fiz um conteúdo sobre isso, sobre os campos de concentração, né? Interessante, velho, a gente fazer esse conteúdo de novo, repostar no Instagram de novo, né? Aproveitar essa polêmica e tal, e dizer também, para a gente poder dizer que os campos de concentração, antes de serem, né, ou de terem sido, né, os lugares onde exterminaram os judeus, eles foram testados nos africanos, na Namíbia, né, quando há a unificação da Alemanha em 1871, porque não existia, né, o Império Alemão não existia, existia a Prússia, existiam os ducatos, né, vários ducatos, tudo. E o povo germânico ficava espalhado ali na Europa, né, na Escandinávia, enfim, na Áustria e tal, enfim. E aí teve, né, né, como eu posso dizer, essa iniciativa, né, de juntar os povos, o povo alemão sobre o mesmo solo e tudo. E aí a Prússia começa, né, faz aliança com o Império Austro-Húngaro, depois guerrilha com o Império Austro-Húngaro, né, e toma uma parte do território, toma uma parte do território da Dinamarca, né, dos ducados da Dinamarca, até que aí a Alemanha se unifica em 1871 e se torna o Império Alemão. Né? E aí, nisso de se unificar tarde e ter chegado tarde na corrida colonial, a Alemanha começa a querer parte da África também. E tudo. Daí os alemães vão para Namíbia, atrás de colônias, né? Porque ter colônias era uma característica das potências. Né? A França tinha colônia na África, a Inglaterra tinha colônia na África, na Ásia, a Índia mesmo até pouco tempo era colônia dos ingleses. Né? Então a Alemanha, né, também que era colônia e tal. E vai lá o Otto von Bismarck, né, que é um cara tão ruim quanto o rei Leopoldo, né, o belga, lá do Congo belga, né, vai lá né, promove o extermínio dos povos herreiros, se não me engano, na Namíbia, né, porque, né, resistiram e tudo. E nisso, o Otto von Bismarck ordena que extermine todos os herreiros, né? Só que aí ele é convencido, né, muito pelo que estava rolando e pegando mal no Congo, a não fazer isso. Vamos pegar leve, não fazer isso não, porque tá pegando mal pra caramba lá, né? Leopoldo lá decepando a mão, né? Matando os africanos lá, os congoleses lá e tudo, tá pegando mal e tudo. Então falou, então, beleza. Então vamos construir lugares e mandar esse povo para trabalhar lá e tal, e ficar lá. E aí que, né, surgiram os campos de concentração também. Porque os campos de concentração começam na África, se eu não me engano. Né? Depois que os alemães vão levar para dentro da Europa, né? Testaram nas cobaias africanas e levam para dentro da Europa para colocar os judeus também.
Enfim, é muito bom lembrar disso aí, que eu acho que é legal dar abertura para a gente poder fazer o conteúdo, né? Repostar o conteúdo que eu postei ano passado falando sobre isso e tudo. Então, tipo assim, o Holocausto não se discute, foi, né, foi algo horrível, né, 6 milhões de pessoas exterminadas e tal, assim, simplesmente, né, por motivo, né, motivo racial, né, uma perseguição, assim, sem, né, fazer sentido na cabeça dos nazistas, né, dos racistas, dos antissemitas e tudo, mas elas foram exterminadas por serem judeus, somente por serem judeus, enfim. Foi ninguém, né, ninguém nega isso, né, pelo menos, né, não deveria e tudo. Mas essa maldade que aconteceu com os judeus também, né, é bom lembrar também que esses campos de concentração já tinham, né, foram usados contra os africanos, né, bem antes dos judeus também e tudo. E os brancos não gostam, né? Fica, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Enfim. Tanto que essa discussão mesmo no livro do Attila Mbembe, né, que é o Necropolítica, por exemplo, que é o necropolítica, a necropolítica é um conceito criado a partir da biopolítica ou biopoder do Foucault, né? Que aí o Attila Mbembe vai fazer né, criar esse conceito de necropolítica, que é o Estado decidindo quem deve morrer, né? E promovendo a morte também, sabe? E aí né? E aí uma das discussões do Attila Mbembe é exatamente com o Foucault, porque o Foucault vai entender que, né, o Estado nazista era o Estado suicidário, né, homicida, tudo que tinha, a representação desse Estado, né, e tal. E o Attila Mbembe falou assim, não, mas é verdade isso aí, ó, não é de agora não. O Estado assim já existia, que era o Estado colonial e tal, né, enfim. E é muito bom, né, esse contraponto do Attila Mbembe, né, que é um filósofo, ele é camaronês, acho que ele é camaronês, se eu não me engano, camaronês. E muito bom, né? Muito bom esse contraponto dele aí. E é muito interessante falar sobre isso, né? Interessante demais. Mas enfim, eu achei, para finalizar o vídeo, né? Já tá ficando 22 minutos, né? Eu acho que foi uma. Não, atrapalhei meu cabelo aqui. Nossa. Eu acho que foi um afastamento desproporcional. Acho que não tem que cancelar o Whoopi Goldberg, não, né? Eu acho que o equívoco que ela cometeu é um equívoco que muita gente cometeria, né, de entender, né, nazistas e judeus como brancos, né? Aquela frase, eles que são brancos se entendem, muita gente que fala isso e tal, mas não nesse contexto, né? Mas inclusive a menina mandou um dia no Instagram o significado dessa frase, que eles são brancos se entendem. Eu tenho que procurar lá para ver e tudo. Mas muita gente entende assim, né? E aí por quê? Porque falta letramento racial, que envolve isso também, entender de branquitude, sobre o que é branco, sobre o que é ser branco, né, os vários significados de ser brancos e tal. Vamos fazer uma oficina sobre isso, inclusive. Né? Acho muito legal, interessante de fazer, né, posteriormente. Tem muita coisa aí pra gente fazer de oficina, né, de letramento e tal. E aí como é que é importante, gente? Né, saber sobre isso, porque, por exemplo, pode ser que a moça, e aí tudo bem, né, tem todo, eu entendo que foi um castigo desproporcional, faz que ela perca o emprego, né, por um desconhecimento, assim, tudo, né. Então hoje é importante estar inteirado dessas coisas, né, é por isso que a gente está aí, para ensinar, né, também com o nosso projeto aí e tal, os cursos, né, e aulas aí sempre com valores acessíveis, né, com conteúdo bem legal, né, grande, tudo, material, enfim, né, e é isso aí, né, quem tem interesse, obviamente, quem tem interesse, vem com a gente aí, vamos, não só nesse que está tendo agora, não posso fazer nesse aqui, mas no próximo, a gente volta aí com Amor Não Tem Cu, construção dos relacionamentos interraciais no Brasil, que é muito legal, muito interessante, eu vou melhorar ele para no próximo, eu estou melhorando esse senso comum, vamos falar sobre colorismo, vamos falar sobre racismo recreativo, né, porque eu falo muito dos memes, né, então vamos falar do que é ser branco, tem muita coisa legal para a gente poder falar, né, e que pode salvar de perder o emprego, né, por um comentário desse tipo aí. Principalmente pessoas brancas aí, né, gente? Enfim, mas eu queria, né, vamos terminar aqui, que já tá extenso o vídeo. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Mais tarde, 8h30, eu tô na live lá, pra gente poder falar mais de BBB, de generalidades aí, e tudo, comentários de BBB, mas os meninos estão pedindo muito pra eu falar sobre o Paulo André e os memes, né, e o hipersexualizando. Eu não tô nem acompanhando o BBB, gente. Nem, eu deixei até as tretas, eu tô todo pra ir de lado e tudo.
Mas, né, a voz do povo é a voz de Deus, como dizem, né? Então, vamos lá falar do Paulo André lá, do fetiche interracial, né? Todo mundo torcendo para ele ficar com a Jade. Engraçado, ninguém torce para ele ficar, sei lá, com a minha negra lá. Porque o Brasil tem isso, né? Essa coisa do relacionamento interracial, muito do Casagrande Senzala e tal. Enfim, vamos falar disso mais tarde lá, colhem lá. E a gente se vê mais tarde, beleza? Então, um beijo pra vocês, até mais. Tchau.